pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Natália Engel, sei que não estou aparecendo no vídeo, vou ver se eu deixo uma fotinho minha aí do lado para quem não me conhece, mas vocês são todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E o trabalho que eu vou ensinar hoje para vocês, gente, é esse aqui. Se você pensa, você olhou para esse trabalho e acha que é muito difícil de fazer, é super simples e você ainda pode aproveitar aqueles retalhos que você tem aí em casa, tá? Só deixando tudo na mesma medida dos quadrados e tudo mais. Então vamos lá para o vídeo porque tá recheado de dicas para vocês, questão de tamanho dos quadrados que vocês têm que cortar, como que vocês têm que desconstruir esse Nine Pet. Para quem não entendeu até agora, esse trabalho é todinho feito com Nine Pets desconstruídos e depois reconstruído e costurados uns aos outros. Achou difícil? Fica comigo no vídeo que você vai ver como que é simples fazer esse trabalho. Então agora, bora lá costurar esse trabalho. Então hoje, gente, eu vou ensinar para vocês uma capa de almofada toda feita com o bloco Nine Pet desconstruído. Vocês vão entender, quem não conhece, quem não sabe, vai entender aqui no decorrer do vídeo. Então, eu vou usar 4 blocos desse que eu estou falando para vocês, que é o Nine Pet desconstruído. Se você for me seguir aqui, fazer igualzinho a mim, eu estou usando 3 cores, e aí, quais as quantidades para cada uma dessas cores? Bom, esse meu azul vai ser o centro do bloco, então ele tem uma quantidade menor. E esses outros dois, eles vão ficar no entorno, tá? Então, o que vai acontecer? Todos os quadrados têm 10,5 por 10,5. O vermelho do floral, todos têm a mesma medida. O que muda aqui é a quantidade. Aqui do azul são 8 quadrados, tá? Por quê? Porque eu vou fazer 8 blocos desse Nine Pet desconstruído. Então, aqui, 8 do azul, do vermelho, são 32 quadrados de 10,5 por 10,5. E aqui do floral também, 32 quadrados de 10,5 por 10,5. Só reforçando, aqui são 8 quadrados de 10,5 por 10,5. Por que eu sempre reforço, gente? Vocês aqui no Brasil, vocês me entendem, mas tem muita gente fora que me assiste, que gosta de ver a medida ali embaixo, porque não fala a minha língua, então só me acompanha aqui pelo movimento das minhas mãos, tá bom? Tenham um pouquinho de paciência. Então, vamos lá. Eu vou construir aqui um bloco com vocês, vou ensinar a desconstruir e depois vou ensinar a montar essa capa de almofada. O que acontece? Isso aqui, gente, é simples, simples demais, demais, mas tem um pulo do gato, que eu já vou começar contando para vocês. Em primeiro lugar, eu vou colocar as peças aqui, conforme eu vou montar o meu bloco, e aí também vou dar dica para vocês com relação às cores, tá? Então, vamos lá. Eu não falei que esse azul aqui é o meu centro, então se eu vou montar um bloco aqui com vocês, então coloco já ele aqui no centro. Esse meu azul floral, ele fica aqui no entorno desse azul. Então já posiciono tudo certinho aqui, tá? E aqui nas laterais eu vou usar o vermelho. Dica, gente, depois que eu montar e desconstruir esse Nine Pet, porque é só depois que a gente desconstrói que a gente vê o efeito que vai dar as cores, tá? Aí vocês vão entender melhor como que vocês vão jogar com as cores aí da preferência de vocês. Se vocês quiserem fazer cada quadrado de uma cor, fica muito bacana, fica muito legal. Ou então, se vocês quiserem inverter, o do centro eu quero pôr numa cor mais chamativa e quero usar aqui nas pontas uma outra cor, enfim, tudo isso vocês vão ver agora quando a gente desconstruir esse bloco. A princípio, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte:
Se vocês usarem 3 cores conforme essa minha aqui, entenda que o quadrado, a cor que você escolher para pôr aqui no meio, ele vai ser dividido, então ele vai ficar um quadradinho pequeno. Esses aqui das pontas, eles vão ficar inteiros, eles não vão receber corte nenhum. E esses aqui do meio, que aqui no meu caso são esses florais, eles vão se transformar em retângulos, tá? Então, aí vocês vão jogar com as cores da preferência de vocês, tá? Só entenda isso. Outra coisa, o segundo pulo do gato que eu falei para vocês. Para formar esse Nine Pet desconstruído, é muito importante que, se você estiver usando a margem de costura da máquina doméstica, que é 1,5 cm, conforme eu estou usando aqui, você sempre corte os seus quadrados com 0,5 centímetro. Ou seja, aqui eu não falei que eu estou usando a medida de 10,5 por 10,5. Ah, não, mas eu não quero 10,5, eu quero menor, eu quero com 8. Não corte com 8 redondo, corte com 8,5. Se você quer com 7, não, corte com 7,5. Para quem estiver usando margem de costura da máquina doméstica, que é 1,5, ou seja, 0,75. 0,75 de um lado, 0,75 de outro, que dá 1,5. Ah, Natália, mas e se eu estiver na industrial? Se você estiver na máquina de costura industrial, que a margem de costura é 1 centímetro, por quê? Porque é meio de um lado, meio de outro, que dá 1 centímetro. Você sempre vai cortar os seus quadrados com medidas inteiras, ou seja, 10 por 10, 9 por 9, 7 por 7, o tamanho que você quiser, mas sempre com medidas inteiras. Vocês vão entender isso na hora que eu for desconstruir este bloco. Mas essa dica é muito importante, principalmente para quem está na máquina de costura doméstica e está usando a margem de 1,5, ok? Ou 0,75 que a gente fala, né? Eu já expliquei. Bom, quem entende de margem de costura sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, já montei o meu bloco com a disposição das cores do jeito que eu quero, agora é só costurar. De que jeito? Em carreiras. Então costura aqui, aqui formei uma, aqui formei a segunda, aqui formei a terceira. Dica: sempre tombe as costuras, evita de abrir costura, dá muito mais trabalho na hora de unir aqui, fazer a união certinho. Então, o que eu faço? Aqui na primeira carreira eu tombo tudo para um lado, na segunda carreira eu tombo tudo para o outro, na terceira carreira tudo para o outro lado. Assim, elas ficam uma para um lado, a outra para o outro. Na hora de encaixar, elas travam entre elas. Quer ver? Vou começar a costurar e vocês vão ver isso de pertinho. Pronto, agora eu vou vincar aqui. Então essa primeira eu vou vincar toda para lá. Se você quiser pode fazer para cá. O interessante é que você intercale uma para um lado, a outra para o outro. Então, ó, já vou para lá, aqui também. Agora, se essa aqui tá para lá, essa aqui agora vem para cá. Então, olha lá. Aqui. Aqui. E essa para lá também. Então, olha só, já vinquei, né? Essa para cá e essa para cá. Olha agora como fica fácil. Eu vou fazer essa primeira costura aqui. Então, eu tombo, ó, encaixo uma na outra. Se quiser, pode pôr alfinete. Aqui eu já tô sentindo que uma travou na outra. Olha só, nesse caso aqui é importante esse alfinete cabeça de flor, tá?
porque daí eu vou passar a costura por cima do alfinete, ele não me dá problema, não entorta a minha costura. Pronto, olha só, os encaixes ficaram perfeitinhos, olha lá, ó, certinho. Olha aqui o avesso, essa toda pra cá e essa toda pra cá. Então, volto aqui e agora eu vou fazer essa última costura. Mesma coisa, encaixa tudo bem certinho. Prontinho, tudo costurado, tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater a ferro esse bloco e vou ensinar vocês a desconstruir. Dica, essas duas últimas costuras aqui, essas eu gosto de abrir. Por quê? Para aqui, ó, nesse encontro entre as quatro não ficar muito grosso, tá? Então, aqui eu gosto de bater aberto. Então, eu já vou passar e volto mostrando para vocês como que nós vamos desconstruir esse bloco. Bloco passado, olha, eu não passei demais não apertei demais não, tá? Passado, mas não muito para não vincar demais caso alguma costura tenha dado alguma diferençazinha. Depois, na hora de costurar um bloco no outro, né, dá pra gente ajeitar. Então, olha só, vocês lembram que eu falei para vocês a dica do tamanho de cada quadrado, que quem tiver na máquina doméstica, usando a margem de costura de 0,75 ou 1,5, é para cortar os quadrados com medidas quebradas, medidas que tenham meio centímetro, certo? Por quê? Aqui é o meu caso, eu estou usando a margem de costura de 0,75 ou 1,5, né? Porque é 0,75 de um lado, 0,75 de outro, dá 1,5. O que acontece? Então, quando eu costuro, vamos supor, esse quadrado aqui do meio, ele vai ficar com medida inteira depois de costurado. Então, eu não cortei com 10,5, agora ele está com 9 centímetros, certo? Ah lá, 9 centímetros. Então, agora na hora de eu recortar, de eu desconstruir esse bloco, fica fácil. Por quê? Eu vou desconstruir ele de que jeito? Eu vou pegar, vamos primeiro desconstruir nesse sentido, na horizontal, aí para vocês. Então, olha só, eu não falei, ele não ficou com 9 por 9, nós vamos nos basear por esse quadrado aqui do centro, porque ele já recebeu as costuras dos 4 lados. Minha cachorra brava. Então, ele ficou com 9, não ficou? Eu vou, metade de 9, quanto que é? 4,5. Então, eu vou colocar a linha do 4,5 aqui em cima dessa costura. Olha lá. 4,5. Então, ó, 4,5 ao longo de toda essa costura aqui. Por quê? Porque aqui, ó, vou fazer o corte bem no centro. Metade de 9 é 4,5, ok? E aí, vejo se tá tudo alinhadinho e faço esse primeiro corte. Opa, aqui deu uma escapadinha, mas ok. Não saiu torto, não. Sem tirar o trabalho do lugar, olha lá. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, marcar 4,5 ao longo dessa linha, dessa costura aqui. Por que 4,5, Natália? Porque 4,5 metade de 9. Lembra? O quadradinho azul ficou com 9. Então, vamos lá. Seguro. E corto. Olha lá. Desconstruí o meu nine patch. Natália, por que é chamado de nine patch? Porque, olha, foram 9 quadrados que eu usei para fazer esse bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nine de 9 e patch de pedaços, 9 pedaços. E agora eu desconstruí o meu nine patch, certo?
Muito bem, agora eu vou reconstruir um outro bloco. E aí, eu posso brincar com a posição aqui das peças. Então, olha só, posso deixar esses dois nessa mesma posição e inverto aqui. Pode ser assim, certo? Pode ser aqui a primeira carreirinha, essa que tá aqui lá de baixo para vocês. Tudo aqui, ó, com o azulzinho para baixo e esse aqui todo para cima. E aí eu vou invertendo. Enfim, você pode brincar com a posição desses quadrados do jeito que você quiser, tá? Eu ainda não sei qual que eu vou usar, mas eu acho que eu vou usar essa aqui, ó. Acho, não sei ainda. Vou terminar de costurar os meus 8 nine pets, vou desconstruir, tá? E aí já volto mostrando para vocês como que eu vou reconstruir esses nine pets. Bom, decidi montar todos os meus blocos desse jeito aqui, ó, deixando aqui o vermelho e aqui os outros dois aqui na diagonal com o quadradinho azul no centro, né? 2 aqui quadradinho azul para fora, 2 quadradinhos azul no centro. Ou se você quiser se orientar pelo vermelho, 2 quadrados aqui do vermelho no centro e 2 para fora do bloco. Como que eu fiz? Eu deixei um aqui sem costurar para mostrar para vocês bem certinho. Olha só, deixa eu colocar ele aqui na posição original. Olha lá. Então, o que que eu fiz? Peguei esses dois, ó, vou me orientar aqui pelo vermelho, tá? Vou virar o vermelho aqui para o centro, só isso. Olha lá, vermelho e vermelho. Vermelho com vermelho de bico, azul, azul com bico. E aí, é só costurar aqui e depois costurar aqui no final e vai ter o bloco certinho como esse aqui. Então, eu vou montar meus 8 blocos desse jeitinho e já volto mostrando para vocês. Então, todos os meus blocos já estão costurados. No meu caso, eu fiz 8, conforme eu já falei para vocês, e de acordo com a quantidade de quadrados que eu passei. Mas vocês agora entendendo como que foi montado cada bloco, se você quiser, você faz menos, você faz mais, ou às vezes você quer fazer só uma parte, quer fazer só 4 blocos, enfim, o importante é você ter entendido como que foi montado cada bloco, ok? Então, aqui, ó, eu montei uma parte, né, peguei 4 blocos e eu vou costurar 2 partes conforme essa aqui, de 4 em 4 blocos. Note o seguinte, aqui, ó, sempre cada bloco na mesma posição. Olha aqui o quadrado vermelho que tá embaixo à sua direita. Mesma coisa nesses outros 2 blocos. Vou inverter um para você notar a diferença. Você sempre tem que perceber isso. Olha só, se eu inverter esse aqui, ó, já ficou diferente. Aqui vai bater azul com azul. Então, não, todos sempre na mesma posição, no mesmo sentido. E agora é só costurar primeiro entre 2, aqui e depois aqui. Prontinho, aqui estão as minhas 2 partes, né, que vai ser frente e costas da minha capa de almofada. Como eu falei, se você quiser, você faz uma parte só, fica como frente da sua capa de almofada e você pode escolher qualquer um dos tecidos, né, que você usar e fazer a parte das costas em um único tecido, ou seja, liso, sem trabalho nenhum. Mas eu escolhi fazer frente e costas iguais, porque também eu não tinha de nenhum desses 3 tecidos, eu não tinha um pedaço inteiro que desce para eu fazer toda a parte das costas da capa de almofada. Então, para mim, foi muito melhor usar a frente e costas, né, no trabalho de patchwork, porque assim um tecido complementou o outro e deu para fazer as 2 partes, né, iguais. Gente,
no vídeo de hoje eu já ensinei essa parte do patchwork. Agora, no próximo vídeo, eu quero ensinar vocês a montar essa capa de almofada. Me diz aí, o que você quer ver? Você quer ver uma capa de almofada com zíper ou ela mais simples, sem zíper? Aquela opção que mais todo mundo comentar, que o pessoal escolhe que for mais votada, vamos dizer assim, é o que eu vou apresentar no próximo vídeo. É lógico que, além de montar a capa, eu vou ensinar, vou dar dica também de como você fazer um quilting simples aqui em cima, apenas para aprender, né, o trabalho na manta. Vou falar um pouquinho sobre a manta que eu vou usar. Enfim, vai estar super fácil, super simples. Dicas, sim, são dicas para pessoas iniciantes, que você vai conseguir aproveitar o material que você tem em casa, e mesmo que você não saiba fazer o quilting, você vai conseguir fazer um quilting reto, que é como se fosse um prespontado, e vai dar tudo certo para você. Então, não perca o próximo vídeo e deixa aqui para mim nos comentários o que você prefere, que eu monte a capa de almofada com zíper ou sem zíper. A opção que for mais votada vai ser o jeito que eu vou montar no próximo vídeo. Pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Já ia me esquecendo de falar o tamanho, né? Que tá, deixa eu até ver aqui. Ele está com, deixa eu ver, com 53 por 53, tá? Porque depois que a gente costurar vai entrar um pouquinho. Acredito que vai ficar com 51,5 por aí, tá? Mas tá com 53 por 53, um tamanho muito bom, vai ser um almofadão, uma almofada assim, um tamanho bem bacana, bem legal, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork, muito trabalho bonito. E a sugestão de hoje foi tão bacana, tão legal, porque qualquer pessoa consegue fazer e olha para um trabalho como esse aqui e acha que é super complicado. E se você seguir também as dicas que eu dei lá no início do vídeo, você pode fazer o seu trabalho todo colorido, um quadrado de cada cor na hora de você montar o seu Nine Pet. Fica muito interessante também, tá? É isso, pessoal. Espero os comentários de vocês e por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá! Eu aguardo vocês para a montagem da capa de almofada. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.